Bom, hoje eu vim explicar para vocês a atividade dessa semana de ciências, né, onde a gente vai falar um pouquinho do sistema circulatório e do sistema excretório, né, que é a circulação, e a excreção, que é a eliminação. Então, vamos começar agora um pouquinho aqui, né, a conversar sobre isso. Vocês têm o texto aí com vocês no livro, né? Tá na página 107. Então, todas as partes do corpo precisam de nutrientes e de gás oxigênio, né? Todas as partes, todos os órgãos, inclusive a nossa pele, as células do nosso corpo. Aí a pergunta é: você já pensou como essas substâncias chegam, por exemplo, aos dedos dos pés? Então a gente comeu lá, se alimentou, teve o processo digestório, nesse processo digestório foi tirado, né, os nutrientes dos alimentos. E como que ele chega, por exemplo, ao dedo do nosso pé? Então, transportar nutrientes e gás. O sangue, os vasos sanguíneos e o coração, eles formam o sistema cardiovascular, né? E que também pode ser conhecido como sistema circulatório, né? Então, o sangue, o coração, né? E os vasos sanguíneos, aqui nós temos a representação, ó, os vasos sanguíneos, o coração e o sangue, né? Que está representado aqui. Eles formam o sistema cardiovascular. Juntos, eles possibilitam que os nutrientes, os gases, né, que a gente recebe na respiração e outras substâncias sejam distribuídos e transportados para o nosso corpo. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho desse sistema cardiovascular, né? A figura do lado representa esse sistema cardiovascular, também chamado de sistema circulatório. Então, sistema cardiovascular e sistema circulatório são a mesma coisa, né? Podem ser falados de maneira diferente. O sangue é o líquido vermelho, viscoso, né? Que eu acho que todo mundo já deve ter ido tirar sangue em algum momento da vida. Só um minutinho. Então, o sangue é aquele líquido viscoso que circula por todo o nosso corpo, desde lá do cérebro até a unha do nosso dedão, tá? O coração é o órgão que mantém o sangue circulando, né? Como se fosse uma bomba que fica fazendo esse movimento. Ele está localizado aqui, né, entre as caixas torácicas, que tem a função de proteger o nosso coração, e que fica, né, entre os dois pulmões. E os vasos sanguíneos são tubos por onde o sangue circula, né, que estão representados aqui, são os vasos sanguíneos. Essa aqui é a representação do sistema cardiovascular, né? Nem todos os vasos sanguíneos foram representados, foram cortados alguns deles, e também outros órgãos não foram representados. Então, o sangue, né? Os nutrientes que foi absorvido lá no intestino e o gás oxigênio absorvido nos pulmões, eles se misturam no sangue, né? Por isso que é importantíssimo o processo de digestão, para transformar esses nutrientes em partículas minúsculas para se misturar no sangue. Eles são transportados, são distribuídos para todo o corpo. Também é o sangue que transporta o gás carbônico e outras substâncias que devem ser eliminadas do nosso corpo, né? Então, o sangue é muito importante. O coração é um órgão muscular, ele é um músculo, né? É um órgão muscular, que contrai e relaxa. Contrai e relaxa. Igual lá no esôfago, contrai e relaxa. Independente da nossa vontade. Não precisa mandar, olha, contrai, agora relaxa. Não, ele faz isso de maneira espontânea. A cada contração do coração, um pouco de sangue é impulsionado desse órgão para ir para os vasos sanguíneos. Você quer saber qual o tamanho do seu coração? Geralmente, o coração de cada ser humano é do tamanho aproximadamente da sua mão fechada, né? Então, é aproximado do tamanho da sua mão fechada. Cada um vai ter um tamanho, cada um tem um tamanho de mão, né? O tamanho desse órgão, portanto, varia de um indivíduo para o outro, aí, ó, que eu acabei de falar, cada um vai ter um tamanho. E o coração de uma pessoa adulta tem cerca de 300 gramas, tá bom? Os batimentos do coração. Quando o corpo está em repouso, a gente está paradinho, assistindo uma TV,
dormindo, o coração de um adulto bate em média 70 vezes por minuto. Então, em 60 segundos ele bate 70 vezes. A cada contração, cerca de 70 mililitros de sangue são bombeados, né, para os vasos sanguíneos. Então, podemos calcular que em apenas 1 minuto o coração bombeia 5 litros de sangue. Porque aqui, ó, em média, bate 70 vezes por minuto, certo? 70 vezes por minuto. A cada contração, cada uma dessas 70 vezes, vai em torno de 70 mililitros. Ele bate 70, né, vezes por minuto. Então, no final desse minuto, desse 1 minutinho aqui, é como se o coração bombeasse 5 litros de sangue a cada 1 minuto. Em momentos de atividade física, entretanto, né, o coração bate mais rápido, mais que 70, e mais forte. O número de batimentos cardíacos pode até dobrar de quantidade. Então, por exemplo, em vez de 70, 140 vezes por minuto, né? Não necessariamente vai ser isso, pode até dobrar dependendo do esforço, do movimento que você está realizando. Os vasos sanguíneos. Existem muitos vasos sanguíneos no nosso corpo. Os vasos que conduzem o sangue que sai do coração para outras partes do nosso corpo são chamados artérias. O que sai do coração, esses vasos que saem do coração e levam o sangue para outras partes do nosso corpo, são chamados artérias. E lá na página 107 está representado de vermelho. Agora, os vasos que conduzem o sangue que está no nosso corpo para levar para o coração, esses são chamados veias. Então, as veias aqui tá o sangue que está no nosso corpo e vai voltar para o coração. O sangue que está no coração e vai ser distribuído pelo nosso corpo, esse chama artéria, tá bom? E aí, as veias, elas são representadas na cor azul na imagem. Uma de nossas artérias pode ter, em alguns trechos, pouco mais de 3 centímetros de diâmetro em uma pessoa adulta. Mas há vasos que são mais finos que um fiozinho de cabelo. E esses vasos são chamados de vasos capilares. É mais uma curiosidade, né? Aqui nós temos um menininho pensando, né, em litros ali de leite, de água. Ele fala, seriam necessárias 10 garrafas pequenas de água para representar a quantidade de sangue que circula em nosso corpo a cada minuto. Esses 5 litros de sangue bombeados por minuto pelo coração também poderiam ser representados pelas 5 embalagens de leite, né? Cada embalagem tem 1 litro, as 5 juntas têm 5 litros. Aí tem uma pergunta para vocês. Quando fazemos esforço físico, nos movimentamos, os músculos envolvidos necessitam de maior quantidade de gás oxigênio, né, entrando, e de energia. O aumento dos batimentos do coração está relacionado a isso? Vocês podem até fazer uma pesquisa, né, para entender melhor se esse aumento de batimento do coração está relacionado com essa quantidade de gás, oxigênio e de energia que eu preciso ter para realizar esse esforço físico. Tá? Faça uma pesquisa, ou entenda, ponham vídeos, né, e aí responda essa questão já entendendo melhor sobre o assunto. Aí na questão, na prática, então nós vamos medir a pulsação, né? Então cada vez que o coração bate, ele impulsiona sangue pelos vasos. Esse movimento ele pode ser percebido por meio da pulsação. Cada pulsação corresponde, né, a uma batida do coração. E nessa atividade a gente vai medir a pulsação, a própria pulsação. Então vai precisar de um relógio, pode ser o celular no cronômetro, né, para você cronometrar 1 minutinho. Então você vai sentar, descansar um pouquinho, pelo menos 2 minutos antes de começar. Vai colocar o dedo indicador, é mais ou menos nessa posição aqui, tá? Não precisa apertar. Ó, nessa posição aqui, mais ou menos embaixo aqui do final do dedão, tá bom? Vocês já conseguem sentir uma batidinha assim.
Coloque os dedos indicador médio sobre a parte interna do punho, como mostrado na foto, e vai movendo devagarinho até sentir, né, a pulsação. Não precisa apertar mais uma vez. Depois que você sentir, você dá o cronômetro, conta, fica olhando no minuto e vai contando. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai contando durante 1 minuto. Parou 1 minuto, você diz quantas pulsações você contou em minuto. Ah, contei 100, contei 70, contei 60. Daí você vai colocar a sua resposta aqui, tá bom? Isso aqui a professora está colocando aqui para dar um exemplo. Porque, na verdade, vocês sabem que cada um vai ter a sua pulsação, né? Não tem como eu colocar aqui. Aí depois você vai aqui. Você achou fácil ou difícil sentir a sua pulsação? Isso aí também vai depender de cada pessoa. Tem uns que vão achar com maior facilidade. A primeira vez que eu fiz essa atividade, eu senti um pouco mais de dificuldade. Agora eu já peguei aonde que é que põe o dedo, aí fica mais fácil, né? Então isso vai depender muito de como que vocês estão fazendo essa atividade pela primeira vez, se teve apoio, se não teve. E aí você vai dizer se tem alguma dica, né, que daria para uma pessoa realizar esse procedimento pela primeira vez. A minha dica, por exemplo, é que terminou o dedão aqui é mais ou menos nessa região, porque no outro livro que eu vi estava diferente, assim, estava mais para o meio. Aí eu pedi ajuda e descobri que era aqui, né? E na 4, o que aconteceria se essa contagem fosse feita após a aula de educação física? Se você não sabe, você faça, aí corra em volta ao quintal, corra na rua, faça movimentos aí, depois faça a contagem para ver o que aconteceria, tá bom? Bom, eliminar. Agora vamos falar do sistema excretório, que é a eliminação de resíduos e gás carbônico, os resíduos que sobraram, que não foram aproveitados pelo nosso corpo, e do gás carbônico, né? A gente inspira gás oxigênio e expira gás carbônico. Então, além de levar nutrientes e gás oxigênio para todas as partes do corpo, o sangue também transporta o gás carbônico e outras substâncias produzidas pelo nosso organismo que precisam ser eliminadas para o ambiente, que não vão ficar no nosso corpo, que não tem serventia para ele. O gás carbônico é levado pelo sangue até os pulmões e sai do corpo pela expiração. Inspira, respira, expira. As demais substâncias são eliminadas pelo corpo pela urina, né? Então vamos lá. Então, o sistema urinário. Os órgãos do corpo humano precisam eliminar certas substâncias para o ambiente. A eliminação de alguma delas envolve o sistema urinário, né, que é formado pelo rim, tá aqui, ó, nós temos 2, tá? Rins, por isso no plural. É formado pelo ureteres, tá aqui, que são esses canais, né? A bexiga, que tá aqui embaixo, e a uretra, tá bom? Como mostra na figura ao lado aqui. O sangue que chega no rins tem substâncias que devem ser eliminadas. Dentro desse órgão, o sangue dentro do rim, né? O sangue ele é filtrado. E nesse processo, essas substâncias são retidas com um pouco de água. O sangue filtrado sai do rim, né? Sem a água já, e continua circulando pelo corpo. As substâncias e as águas retidas no rim formam a urina, que passa pelos uréteres, né, os ureteres, que são os canais que ligam os rins à bexiga, pode ver que está ligando aqui, né? Aí chega na bexiga, né? E aí, dentro da bexiga, a urina permanece armazenada, né, nessa bexiga, que vai aumentando de tamanho conforme o rim vai mandando mais líquido, até que ela enche e é eliminada pelo nosso corpo pela uretra, tá bom? Então esse é facilmente, né, dá para entender o caminho aí das substâncias, do que não foi aproveitado pelo nosso corpo. Então, o sangue junto com essas substâncias entra no rim, o rim filtra, né, esse sangue, deixando só as substâncias e a água que vão ser eliminadas pelo nosso corpo. Aí essas substâncias, essa água passam pelo ureter, pelo uréteres, né, pelos canais aqui,
chega na bexiga e fica ali. Aí a hora que a bexiga enche, tem uma certa quantidade, ela é eliminada pela uretra, tá bom? Esse é o sistema urinário. Aí agora vocês têm atividades. O gráfico abaixo mostram o ganho e perda de água de um adulto em um dia. Sobre eles responde o seu caderno. Então aqui tem o ganho e aqui tem a perda. Aqui tem a quantidade em ml e aqui também, né? E aqui tem, ó, ingerida em alimentos e ingerida em líquidos. Então, porque todo alimento também contém água. E aqui é ingerido o próprio líquido mesmo. E aqui é excretada na urina, perdida no suor, perdida na expiração e perdida nas fezes, tá bom? Aí vocês vão ler esse gráfico com calma e vão responder. Qual atividade elimina a maior quantidade de água? Quanta água a pessoa representada nesse gráfico ingeriu em um dia? E quanta água ela perdeu? Ela ingeriu água suficiente para repor as perdas? Então, você vai olhar aí quanto que ela ingeriu, quanto que ela perdeu, e vai ver se ela ingeriu água suficiente para repor as perdas, para não ficar em defasagem aí com as águas. Na 3, observe a figura do sistema urinário ao lado. O que as setas pretas representam? Mas vocês vão colocar aqui, o que quer dizer isso aqui? Se você ficar muito tempo sem urinar, uma das estruturas ao lado deve ficar um pouco maior. Qual é essa estrutura? Tá facinho, porque é só você voltar na página anterior também, né? E a gente já conversou sobre, para ser bem tranquilo. Terminando de responder a atividade, aí sim vocês vão fazer a atividade do formulário, que tem a ver com os estudos, né? E aí postar para a gente poder estar analisando e dando devolutiva para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato conosco, gente. Espero que tenha ajudado. Boa tarde, bons estudos.